Eu quero falar com o Zoe e a Adriles. Adriles, vamos começar pelo Adriles hoje. O que você achou aí? O que você está achando aí dessa explosão? Porque isso está acontecendo com diversas pessoas, incluindo pessoas do nosso entorno, com quem a gente fala, seja no sul, no norte, nordeste, sudeste aqui. As pessoas, realmente a gente sente que existe uma explosão de casos de Covid e gripe. Você está preocupado, meu caro Adriles? Não, os dois juntos também, né? Eu não, que é o flurona, que a pessoa pega ao mesmo tempo. Olha, tem uma hora que a gente tem que chegar pro paciente, quando ele tem um sintoma adverso psíquico, e o Covid-19, infelizmente, deixou uma marca alastrada na psique das pessoas, por causa do medo, do desespero, do pânico. A princípio até justificado, mas depois nem tanto exatamente, uma vez que os números começam a cair, desabar, os números de internação, os números de mortes, o número de sintoma grave, a possibilidade da salvação pela vacina e a possibilidade de salvação, inclusive, pela ampla disseminação da Omicron, que o grande doutor Zé Balos apelidou de cepa de Deus. Por que é uma cepa de Deus? Porque você cria exatamente uma gripe, a gripe é sempre chata, mas não exatamente mortal, em 99% dos casos, então, eventualmente, você cria uma cepa menos letal e essa cepa cria a imunidade de rebanho que vai se somar à vacina. Então, eu acho que, inclusive, essas pessoas que estão indo a hospitais, grande parte delas talvez tenham sintomas até mais leves. Aí elas ocupam exatamente as UTIs, os postos de saúde, as UPAs, às vezes até desnecessariamente. Eu não estou exatamente diminuindo o problema. Existe sim realmente um problema, um surto de influenza misturado à Covid-19, só que mais uma vez, as pessoas estão vacinadas, os sintomas estão mais leves, as mortes por Covid-19 estão desabando. Então é a hora de chegar para o paciente coletivo e dar uns tabefezinhos aí e falar, meu querido, eventualmente existe um problema, você está gripado, mas fica um pouco em casa, nesse sentido, quando você estiver doente, toma canja de galinha, se medique, procure seu médico, não necessariamente acorra imediatamente a um posto de saúde, a um hospital, se você não tiver um sintoma um tanto quanto mais grave, que você pode, inclusive, superlotar o sistema de saúde, aí sim criando um problema real em cima de um problema abstrato. O número de disseminação da doença que já aconteceu em outras partes do mundo não necessariamente diz, e não diz efetivamente, número maior de letalidade, de morte, de internação. Ou seja, a gente tem que separar as coisas para não causar pânico na população, e quem tem causado pânico na população é um tipo de hipocondria orquestrada de eventuais governantes tiranos, por exemplo, que estão proibindo o carnaval, a gente já falou sobre isso ontem, com um tipo de pseudociência que é encostada num discurso de medo, de pânico, de excesso de prevenção. Eu volto a dizer, o remédio, quando é muito forte e dado em dosagem muito forte, muito exponencial, pode acabar afetando mais ainda a saúde da população, e é o que está acontecendo por causa do medo, da solidão, da perda de saúde mental. Ou seja, não há por que temer gravemente esse novo surto de Covid, que era esperado por causa das festas de fim de ano e aglomerações que se deram. Agora, a vida é aglomerar. A gente não tem possibilidade de ficar em casa a vida inteira. E é importante dizer e ressaltar, Adriles, você já bem colocou, que a vacina está fazendo efeito contra essa variante. Perfeitamente. Né? Então, isso é muito importante. Mas ela não impede a disseminação. Só que ela é muito transmissível ao mesmo tempo. Não impede a disseminação. Né? Isso é fatal. Isso, enfim. Minha querida Zoe, o que você acha dessa explosão aí de casos? Você teve leves sintomas, fez o teste, deu negativo e por isso está aqui com a gente nos estúdios do Morning Show. Eu tinha certeza que não era. Conheço meu corpo, já tive Covid, sei como é que funciona. Eu passei também. Eu fiz o teste. Mas a partir do momento que você tem um sintoma, não, eu fiz o teste. Você poderia ter, né? Mas para conseguir voltar você foi ao correta, trabalho fez e não o teste, colocar vocês deu em negativo. risco, né? Agora, isso que está acontecendo só mostra duas coisas. Que já dá para voltar, sim, à vida normal, ao que o mundo era antes do Covid. E como o passaporte sanitário é uma hipocrisia e uma retardadez gigantesca. Não faz efeito algum esse passaporte sanitário. Porque a pessoa vacinada pode transmitir e pode se reinfectar. Basta ver aí, né, que os casos aumentaram. Agora, dá para ver que já dá para voltar ao que era antigamente, porque os hospitais estão lotados, sim, mas as pessoas estão desesperadas, entrando em pânico por causa da mídia, que você só vê as manchetes, casos de corona, caso de Ômicron aumentam, o país está tomado pela gripe, aí as pessoas ficam desesperadas,
pessoas... Sim, a gente está vendo. Acabou de passar as imagens das filas. Houve um aumento de procura houve aumento, mas por que eles não colocam na manchete? Mas nenhuma morte. Por que não colocam isso? Não colocam, você vai ler a matéria, colocam no final. Psicologicamente, você dissemina o pânico na população, é claro que vai haver um tanto de gente que vai procurar o hospital desnecessariamente por esse pânico inoculado. Ou seja, o surto de hipocondria, mais do que um surto de gripe. A gripe é comum, gente. Todo mundo fica em casa, toma remédio. Agora, o importante é ver que as pessoas não estão morrendo. Então, sim, dá para voltar à vida normal. E esses governantes aí que se dizem preocupados com a população, estão aí acabando com o carnaval de rua, mas fechando os olhos pro carnaval, pro Réveillon fechado. Eu era contra o carnaval, mas quer saber? Diante dessa hipocrisia desses governantes aí... Você mudou agora? Não, libera uma mudança em 24 horas, gente, hein? Não, peraí. Uma mudança em 24 horas. Não tem problema mudar a opinião. Não faz sentido. Não faz sentido o que eu estava defendendo. Né? É só pra pobre. Exatamente. Não, olha só, é o seguinte, essas pessoas, esses surtos estão acontecendo por causa dos irresponsáveis que foram lá para Trancoso, que foram lá para outros lugares da Bahia, lamber sovaco, foram para shows, aglomeraram e aí a gente já pode... Zoe, então, a gente já pode falar sobre carnaval daqui a pouco, porque é acalorado o debate de carnaval. Antes eu quero falar com Paulinha. Paulinha, sempre muito educada, tá lá pedindo a palavra. Levantei a mãozinha aqui, né? Aprendi em carrossel a fazer isso. Mas então, eu acho que, primeiro, uma coisa que a Zoe falou, ela tem razão. De fato, os casos que a gente vê agora, esse aumento dos casos, são as consequências do que a gente viu no Natal e no Réveillon. Que foram aglomerações que já são permitidas, né? Podem existir, aconteceram em vários lugares, as próprias famílias que se reencontraram, e é uma variante que é altamente contagiosa, mas, pelo que a gente observa, muito mais leve. Mesmo sendo leve, muita gente, de fato, procura o pronto-socorro, e por isso há um aumento no número de atendimentos. Calma, não é só psicológico. Posso terminar? Eu posso terminar. As pessoas têm sintoma. Vai psicologicamente. Eu queria só terminar, Adriles, não é só psicológico. Existem casos em que você busca um pronto atendimento, porque você fica preocupado. É isso. Tudo bem, não quer dizer que você vá ser internado, não quer dizer que você esteja correndo algum risco, mas você quer um atendimento médico. E quando você tem muita gente infectada, é claro que vai lotar o hospital. Então, esse é o problema. Mas é um problema mais psicológico, Paulinho. Não é psicológico. Quando uma criança passa de 39 de febre, ela pode convulsionar. Aí é uma grave. Sabe quando? É grave. Mas 39 de febre, Adriles, é uma situação para gripal, para criança, quem tem filho sabe, não é tão incomum. E você leva ao pronto-socorro. E no pronto-socorro, toma alguma coisa intravenosa, normaliza. É tranquilo, não é nada sério, é algo comum, mas precisa de atendimento médico. Uma pessoa que está em casa com uma dificuldade de respirar, se sentindo muito mal, é natural que ela vá ao pronto atendimento. É natural. Então, é isso que os médicos estão dizendo. Gente, é uma variante leve? Que ótimo! São poucos casos graves de internação? Sim, mas estão lotando os prontos-socorros. E o que acontece? Você tem equipes trabalhando sobrecarregadas, você tem médicos se reinfectando. Aqui mesmo na Jovem Pan, casos que acabam positivando e desfalcam grupos de funcionários. Isso está acontecendo em vários lugares. Por quê? Porque é altamente contagioso. Então, quando a gente diz, é altamente contagioso, mas é leve, então dane-se. Não é tão assim. Não é tão despreocupante assim. É só esse o ponto que eu acho que a gente não pode perder de vista. Então tá, só para contrapor uma coisa. Eu concordo, se você tem quase 40 graus de febre, se você tem sintomas de falta de ar, de fadiga crônica, de uma febre que não vai embora, aí sim é um sintoma grave. O meu questionamento é, até que ponto esses sintomas graves realmente estão acometendo as pessoas ou
a maioria dessas pessoas que tem algum tipo de sintoma que é absolutamente usual em gripe, como dor de cabeça, como febre de 37, 38 graus, como algum tipo de cansaço, de fadiga muscular, estão exatamente, não por esses sintomas, que são clássicos de uma gripe comum, mas por um medo circunstancial de uma infecção, de uma Covid-19 ou de uma influenza, estão superlotando hospitais desnecessariamente, muito mais por um tipo de medo, de pânico disseminado exatamente por essas notícias aterradoras, números de casos aumentando, ou por sintomas graves que realmente mereçam algum tipo de atendimento em UPAs, em postos de saúde, ou até mesmo uma internação. A minha dúvida é nesse sentido. Eu entendo. Eu acho que é quase uma resposta. Eu acho que grande mas eu queria te dizer outra coisa. A gente está numa pandemia e a testagem é importante exatamente para essa pessoa poder se isolar. E onde essa pessoa vai fazer a testagem? Amor, não, é no hospital. Você entendeu? Falar isso, então, Paulinha. assim, eu tô com sintomas de gripe, eu tenho uma família. O meu marido e os meus filhos nem estão aqui. Meu marido levou eles para aproveitar um pouquinho as férias enquanto eu trabalho. Mas, Paula, eu vou me testar para... Eu me sinto mal. Eu estou com uma gripe. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me testar, Paulinha. gente. Se eu tenho condições, eu pago R$150 e faço um PCR. Se eu não tenho condições, eu vou num atendimento público e eles vão me fazer o teste. Aí, escuta, amor, porque é importante. Porque não havia Covid. Gripe. Amor, mas era gripe, é gripe comum, Paula. E muita gente está contaminada de fato. Paula, mas a questão se coloca... Olha só qual que é a dicotomia. Adriles, você não deixa eu terminar, você já falou. Eu tenho que me isolar. Quem está contaminado não é para ir trabalhar com um pouquinho de gripe, não interessa. Eu tenho que ficar em casa. Eu não quero que meus filhos voltem para minha casa. Antes do corona. E antes do corona, que era antes do corona, não tinha corona, não tinha pandemia. Mas a corona virou uma gripe comum, Paula. Não, mas eu não quero passar para o meu filho. Eu não posso vir ao trabalho, corona virou uma gripe comum por causa da vacina. Então você acha que quem tem sintoma de gripe, que pode ser coronavírus, tem que vir aqui. Paula, tem que vir aqui e circular entre nós. Não precisa ficar nervosa. Calma. Paulinha, antes do corona, do Covid-19, houve sempre na história da humanidade surtos de gripe. O que aconteceu com a vacina? E você, como eu, confiamos na vacina. Muito. A Covid-19 se transformou numa gripe comum. A questão é essa. Então é muito você mais uma acha questão que uma pessoa que testa positivo pode vir aqui na Jovem Pan? Todas as pessoas que testaram positivo nas décadas anteriores de gripe, não havia essa histeria, essa psicose coletiva de todo mundo. Não é histeria, é protocolo sanitário, se eventualmente a Covid-19 se transformou numa gripe comum, o que a gente tem hoje é uma disseminação de gripe comum, Paula. Não vai acabar nunca. Peraí. Em algum momento... Gente, não é assim. Você que testa positivo para Covid, você continua encontrando seus avós, você continua indo trabalhar, você quando continua... Era gripe comum, era. Amor, você está querendo oficializar uma coisa que não foi oficializada. A gente a vacina serve para quê, então? Mas e daí, Zoe? Se você a vacina, peraí. A vacina elimina, por exemplo, de você atingir casos graves, como era no tempo passado. A questão é quando estava sendo feita, falaram que era a questão é o caso grave. Mas as pessoas estão ficando com casos graves? Não, as pessoas... não, acabou. Não. Tô falando a eficácia da vacina. É uma epidemia do medo. Amor, se você amanhã testar Covid... Peraí, que a gente não tá... É surto de gripe comum, meu Deus. Amor, não é assim. Se você testar Covid positivo amanhã, aqui na Jovem Pan, você não vai trabalhar. Mas isso é uma regra, isso é outra coisa. Mas é uma regra das grandes empresas. Deixa eu só te falar então. Pelo amor de Deus. Eu volto ao meu argumento. Humildemente, 2 ou 3 anos atrás, quando havia surto de H1N1, quando havia surto de influenza ou outras gripes comuns, antes do Covid-19, havia essa regra na empresa de você ter que testar para uma potencial surto de gripe. Havia de maneira muito menos intensa. Muito menos intensa. É uma pandemia. Só que com a Covid-19, que se transformou numa eventual gripe comum, graças à vacina, está havendo uma histeria coletiva desse negócio de achar que gripe comum pode matar qualquer pessoa. Não é gripe comum. Vai matar alguém se tiver 98 anos, tiver leucemia, tiver câncer, tiver diabetes. Aí é mais outra coisa da vida. Corona, não vai trabalhar, vai ter que ficar em casa. Não, daqui a 20 anos, Zoe. Bom, olha só. As recomendações histeria coletiva. Olha só. A gente vai... Peraí. Bom, pessoal...